Muito bem, vamos então à palavra de Deus. Eu convido você a abrir a sua Bíblia, ou se você desejar, pode acompanhar aqui na tela, o texto de Lucas, capítulo 3. Lucas, capítulo 3. Nós vamos reler uma parte do texto que lemos no domingo passado, porque o sermão de hoje é uma continuação do sermão que eu preguei no domingo passado à noite, à tarde e à noite, e vamos chegar hoje até o versículo de número 18. É um texto um pouquinho longo, mas vamos ler todo ele para entender já todo o contexto. Diz assim a palavra de Deus, Lucas capítulo 3, versículo 1. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galiléia, seu irmão Filipe, tetrarca da região da Itureia e Tracônites, e Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, a palavra de Deus veio a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a região nas imediações do rio Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. Vós que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas, todos os vales serão aterrados, todos os montes e colinas serão nivelados. Os campos tortuosos serão retificados e as estradas irregulares serão aplanadas. E toda a humanidade verá a salvação que vem de Deus. Dizia João às multidões que saíam para ser batizadas: raça de víboras, quem deu a entender que vocês podem fugir da ira vindoura? Produzam frutos dignos de arrependimento. E não comecem a dizer uns aos outros: temos por pai Abraão, porque eu afirmo a vocês que Deus pode fazer com que destas pedras surjam filhos a Abraão. E também o machado está posto sobre a raiz das árvores. Portanto, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Então as multidões perguntaram a João: o que devemos fazer? Ele respondeu: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. E quem tiver comida, faça o mesmo. Também alguns publicanos chegaram para ser batizados e perguntaram a João: mestre, o que devemos fazer? Ele respondeu: não cobrem mais do que o estipulado. Também os soldados lhe perguntaram: e nós, o que devemos fazer? E ele lhes disse: não sejam prepotentes, não façam denúncias falsas e contentem-se com o salário que vocês recebem. Estando o povo na expectativa e pensando todos em seu íntimo a respeito de João, se por acaso ele não seria o próprio Cristo, João tratou de explicar a todos: eu, na verdade, batizo vocês com água, mas aquele que vem é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desamarrar as correias das suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem a pá em suas mãos para limpar a sua ira e recolher o trigo do seu celeiro, porém queimará a palha num fogo que nunca se apaga. E assim, com muitas outras exortações, João anunciava o evangelho ao povo. Amém? Vamos orar mais uma vez. Querido Pai do céu, mais uma vez nós nos colocamos diante do Senhor, pedindo agora que o Teu Santo Espírito nos guie para que possamos compreender e aplicar a Tua palavra às nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Se você não veio no domingo passado, eu preciso rapidamente contextualizar você. Qual a ligação entre esse texto que eu acabei de ler e o Natal? Qual a ligação entre João Batista, que está pregando aqui no deserto, e Jesus? Quando nós falamos da vinda de Jesus, nós muitas vezes focamos no nascimento de Jesus. E é verdade, a sua história aqui na terra começa com a gravidez de Maria e com o momento em que ele nasce lá em Belém. Mas efetivamente Jesus começa o seu ministério aos 30 anos. E então há uma conexão entre este texto e a vida e ministério de Jesus. João Batista e Jesus estão conectados não apenas por laços de parentesco, mas eles estão conectados pelo chamado que receberam do Senhor. João Batista foi designado por Deus para uma missão muito importante. Ele vai ser aquilo que chamamos de precursor de Jesus. E quando Jesus chega, o reino de Deus está sendo anunciado, o reino de Deus está sendo pregado, é o rei que está chegando. E esta chegada do rei demanda uma preparação. E no domingo passado eu falei sobre isso. E se você quiser saber mais detalhes sobre toda esta preparação que envolvia a chegada do rei do lugar,
escute o sermão do domingo passado, vai lá na internet, no YouTube, coloque o sermão do domingo passado, você vai ter esse detalhamento. E se você veio no domingo passado, você deve se lembrar que eu falei que a chegada de um rei exigia sempre uma preparação do caminho para que o rei chegasse num determinado lugar, preparação de uma estrada para que a carruagem dele pudesse chegar em segurança. E para que isso acontecesse, então, tinha que se tirar o entulho, preparar o caminho, nivelar o caminho. E esta é a imagem que Isaías usa para falar de João Batista, que está preparando o caminho para a chegada do rei, que é Jesus, para a chegada do reino de Deus. Então, no domingo passado, nós trouxemos aqui alguns aspectos desta preparação para a chegada do rei Jesus, que aconteceu há cerca de 2000 anos atrás. E que continua sendo uma realidade para hoje, porque Jesus Cristo continua chegando em muitos corações e em muitas realidades. Ele é o rei que deseja continuar chegando na nossa vida e nesse mundo. Ele deseja que o seu reino seja implantado em todo o mundo. Ele até orou e nos ensinou a orar, dizendo, venha o teu reino. Mas para que o reino de Deus possa vir à terra, nós precisamos estar desenvolvendo algumas atitudes. E o requisito fundamental, o requisito básico para que o reino de Deus possa chegar aqui na terra é o arrependimento, como apresentamos, como falamos domingo passado. E João Batista diz o seguinte, com muita clareza: produzam frutos dignos do arrependimento. Porque o arrependimento não é simplesmente algo que acontece do fundo do coração. O arrependimento é autêntico quando ele muda as nossas atitudes. O arrependimento é real quando ele transcende aquilo que acontece apenas lá no íntimo de nossa alma. E o apelo que ele faz aqui, então não é apenas um apelo existencial, por assim dizer. É um apelo prático, que envolve ações e posturas no nosso dia a dia. E esse desafio que ele coloca diante de nós, nos prepara dia após dia para que o reino de Deus chegue na terra, para que o reino de Deus seja uma realidade na nossa vida, para que o rei ocupe de fato o seu lugar. Produzam frutos dignos de arrependimento. Você se sente desafiado com essa palavra? O que precisa ser mudado em nós? Ou o que precisamos continuar cultivando para que o caminho se aplane, para que Jesus transite na minha vida e chegue à vida de outras pessoas também? Muitos que escutavam João Batista tiveram essa dúvida. Ele disse, produzam frutos dignos de arrependimento. Mas as pessoas que procuravam João Batista, que estavam ali no deserto, as multidões, ficaram com essa dúvida que talvez algumas pessoas também fiquem hoje. O que devemos fazer? O texto diz com clareza que as multidões chegavam e muitos deles perguntavam para João, tudo bem, João, você está dizendo que nós temos que produzir frutos dignos de arrependimento, mas que frutos são esses? E o texto sagrado nos traz a resposta que João Batista deu. Ele respondeu, quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Como é que nós podemos traduzir essa palavra de João para o nosso contexto? Numa frase só, eu diria, pratique a generosidade. Pratique a generosidade. Nós vivemos numa sociedade em que nós somos o tempo todo estimulados ou a consumir muito ou a acumular. São dezenas de canais no YouTube, por exemplo, que ficam ensinando como é que você pode ganhar muito dinheiro. E alguns ainda prometem que você vai ganhar muito dinheiro sem fazer esforço. Existem as centenas, talvez dezenas ou centenas de receitas mirabolantes para que você possa enriquecer. Outros canais e outras mídias apresentam um outro lado da moeda. Eles dizem, olha, como é que você pode gastar esse seu dinheiro de maneira a realizar todos os seus sonhos? Então existem uma ênfase muito grande no que você pode adquirir, no que você pode comprar, tanto objetos quanto experiências. E nós vivemos assim então, numa sociedade em que há um estímulo a se ganhar muito dinheiro e há um estímulo a se consumir de forma excessiva, muitas vezes. E o detalhe é que muitas pessoas gastam apenas consigo mesmo ou com a sua própria família.
E há aqueles até que gastam mais do que têm. E aí nós temos, por exemplo, no Brasil, um nível de endividamento das famílias muito alto. Neste contexto, em que somos estimulados a ganhar e ganhar cada vez mais, e às vezes ganhar sem esforço. Num contexto em que nós somos estimulados a gastar e gastar e gastar para satisfazer as nossas próprias necessidades e desejos. Como essa palavra chega para a gente? Nesse contexto, os que desejam ser súditos leais ao Rei dos Reis têm um desafio diferente. Nós precisamos compreender que os recursos que nós temos, que Deus nos concede, eles não são exclusivamente para suprir as nossas necessidades e desejos pessoais. Não exclusivamente. Nós somos o tempo todo estimulados a praticar a generosidade. Eu sei que a generosidade não faz parte do nosso DNA, ainda que haja algumas pessoas que naturalmente sejam mais generosas do que outras. Mas a minha observação é que a maioria das pessoas, em sua maioria, nós somos egoístas. Basta olharmos para as crianças. Nós não precisamos ensinar uma criança a ser egoísta. Ela quer ter sempre mais. Quando nós vemos uma criança pequenina, nós vamos perceber isso assim com uma nitidez muito grande. A criança é um ser humano no seu estado mais bruto, que ainda não foi lapidada. Elas querem ser presenciadas. Elas querem sempre mais. Você não precisa ensinar seu filho a dizer, é meu. Ele vai dizer isso naturalmente. Eu quero isso, eu quero aquilo. Compartilhar, dividir o que possui, é algo a ser o quê? Ensinado. Porque não é algo natural para todos nós. E João Batista, então, nos convida a uma atitude até um tanto radical, a nos despojarmos daquilo que nós não precisamos. Você tem excesso, você tem 2, mas não precisa de 2, então compartilhe. Ele não está falando aqui simplesmente de algo supérfluo. E quanta coisa supérflua a gente acumula, não é verdade? Ele está falando aqui de coisas que são essenciais, de roupa e de comida. Se você tem demais roupa e comida, se você tem além daquilo que é básico, por que ficar acumulando tanto? O reino de Deus ensina Jesus desde o começo da sua pregação, no Sermão do Monte, em muitos outros lugares. É o reino da partilha, da generosidade. O que nos move é a sensibilidade da necessidade do próximo. Na sua lista de tarefas neste Natal, das coisas que você teve que providenciar e fazer, qual espaço você reservou para generosidade? Quanto do seu orçamento natalino envolve o compartilhar com aqueles que pouco têm? Nós nos preparamos para a chegada do Rei Jesus quando demonstramos solidariedade, quando compartilhamos nossos bens, quando não guardamos tudo para nós mesmos e para nossa família, ou quando nós somos sensíveis às necessidades do nosso próximo. O primeiro desafio, então, proposto por João para os seus seguidores e para nós é: pratique a generosidade. Aí chegam os publicanos, perto de João Batista, eles também estavam lá no meio da multidão. E eles também perguntam, e nós? O que devemos fazer? E João Batista responde para eles: não cobrem mais do que é estipulado. Ou seja, em outras palavras, faça o que é justo. Quem eram os publicanos? Os publicanos eram uma classe social das mais odiadas pelos judeus. Porque eles eram judeus, mas que trabalhavam como cobradores de impostos para o governo romano, que era um governo opressor, que era um governo estrangeiro, que era um governo que espoliava a população. Então eles eram vistos como verdadeiros traidores da pátria. Como se não bastasse essa posição extremamente antipática de serem os cobradores de impostos altos para um governo estrangeiro que o invadiu e dominou aquela região, eles não se contentavam com o salário que recebiam de Roma, que certamente era um bom salário, e eles cobravam a mais. E eles exploravam, e a população não tinha a quem recorrer. E com isso eles se enriqueciam ilicitamente, cobrando valores indevidos, cobrando propinas, agindo com desonestidade. O desafio de Jesus para os publicanos continua sendo um desafio extremamente relevante em nosso contexto social. Nós sabemos que entra governo, sai governo, e a corrupção continua sendo um problema em nosso país e em muitos lugares do mundo. Existem muita miséria. Impostos altos são cobrados.
E muitas vezes as leis não são respeitadas. Esse é o cenário que vivemos. E o reino de Jesus é um reino que tem como ênfase a justiça. O que é justo? A justiça verdadeira, ela transcende o que as leis podem prever. A justiça na perspectiva de Deus é algo muito mais profundo que a justiça humana. Por outro lado, nós não podemos negar que uma sociedade onde existem leis claras e justas, esta é uma sociedade que funciona muito melhor. Esta é uma sociedade que, num certo sentido, os valores do reino de Deus estão fazendo diferença ali. No Antigo Testamento, especialmente, nós temos uma ênfase muito grande na guarda da lei, entendendo que a guarda da lei não é simplesmente guardar e ter uma série de práticas religiosas, uma série de práticas que envolvem o culto. Não, as leis lá de Israel, elas envolviam o dia a dia das pessoas, elas envolviam a maneira como as pessoas se relacionavam entre si, elas determinavam o que é certo e o que é errado no relacionamento humano, na vida em sociedade. Uma sociedade sem lei, meus irmãos, é uma sociedade caótica, onde impera a violência, em que mais do que nunca impera a lei do mais forte, que explora os fracos. Nos dias de Jesus, o Império Romano dominava o mundo. Como eu mencionei, os impostos eram muito altos, mas além disso havia o descumprimento da lei que sufocava a maior parte da população. Mesmo que não haja um império mundial que hoje possa interferir diretamente no Brasil, por exemplo, nós sabemos que a lei não é cumprida, muitas vezes, no nosso país, porque a corrupção atinge todas as camadas da sociedade, inclusive os poderes judiciários, em diferentes níveis. O que se espera de alguém comprometido com o reino de Deus, que procura preparar o caminho para o reino de Jesus Cristo, pleno aqui na terra, que antecipe a realidade do reino, dentro da sua esfera de atuação, praticando o que é justo. Quando nós falamos de justiça, então, nós estamos falando de algo que deve começar com a obediência às leis, mas que deve transcender as leis. O que é justo? Quando nós remuneramos a um dos nossos colaboradores, que trabalha na nossa empresa ou trabalha na nossa casa, uma pessoa que nos presta serviço. Como manifestar justiça na dinâmica dos relacionamentos das pessoas que convivem conosco? O que você e eu podemos fazer para minimizar alguns sérios problemas sociais, tratando as pessoas de uma forma justa, minimizando o problema dos idosos desamparados, das crianças pobres e abandonadas por suas famílias, ou que não têm uma família onde possam conviver de uma forma segura e saudável, da discriminação racial. A justiça é um valor precioso do reino de Deus. Então, nós precisamos cultivar a justiça, observar o que é justo, à luz não só das leis do país, mas, acima de tudo, à luz da palavra de Deus, da lei de Deus. Um outro grupo de pessoas que estava ali às margens do Jordão e que se sentiu sensibilizada com esse apelo para a mudança de vida, e até algo surpreendente que esse grupo tenha experimentado isso, foram os soldados romanos. Mas o texto não diz, pastor, que os soldados eram romanos. Sim, mas nós temos certeza que os soldados aqui eram romanos. Por quê? Porque naquele contexto o povo judeu não tinha soldados. Eles não poderiam ter um exército próprio. Então quem mantinha a ordem e a lei eram os soldados romanos. Eles eram o exército do poderio lá de Roma. E estes soldados estavam ali, obviamente, porque uma multidão se estava juntando para ouvir João Batista, e onde tem uma multidão tem que ter segurança. Aliás, Roma ficava preocupada com esses ajuntamentos, o que é uma pessoa que está pregando e juntando tanta gente, pode ser um insurgente, pode ser um revolucionário, manda os soldados para lá. Então estavam ali também os soldados romanos, certamente para ajudar na segurança, certamente para olhar e manter a ordem para não ter problema. Mas eles ficavam ali não apenas nessa função. De alguma forma, eles foram sensibilizados pela pregação de João Batista. Eles foram impactados. E aí, eles chegaram para João Batista e perguntaram: e nós, João Batista, o que nós podemos fazer, o que nós devemos fazer para manifestar esses frutos de arrependimento que você está falando? E a palavra de João Batista
foi para eles: não sejam prepotentes, não façam denúncias falsas e contentem-se com o salário que vocês recebem. Nesta resposta, nós temos claramente duas ordens negativas, que eles precisariam, de algo que eles precisariam renunciar, mas que podem ser resumidas, essas duas ordens negativas, na seguinte advertência: não abuse de sua autoridade. Não abuse de sua autoridade. Quem tem uma arma e é uma pessoa que está numa posição de dominação, tem muito poder. Quem tem uma arma na mão e licença para matar, se torna ainda mais poderoso ainda. Quem tem uma arma na mão, tem licença para matar, e não tem no seu coração os princípios morais ou a ética cristã, essa pessoa é uma grande ameaça. Poucas pessoas conseguem, tendo poder, para realizar o que quiserem sem maiores consequências, conseguem exercitar o autodomínio e não abusarem do poder que lhes é concedido. A história da humanidade é o histórico de forças militares e policiais no mundo inteiro, em que há um abuso de autoridade. João Batista reconhece que esse era um dos principais problemas sociais daquele tempo. E ele então faz um desafio específico para os soldados. Tendo o poder para punir os infratores da lei, que vocês não abusem de sua autoridade. O detalhe é que muitas vezes quem tem o poder da lei, muitas vezes ultrapassa o poder da própria lei. Quem abusa da autoridade não pune com rigor apenas os fora da lei, mas muitas vezes pune inocentes. Era o que acontecia na Palestina, é o que acontece muitas vezes em nossos dias. É o que continua acontecendo em diversos lugares do planeta e em tantos outros lugares do mundo nos dias de hoje. Esse poder abusivo, ele envolve muitas vezes ações mentirosas, por isso ele diz que vocês não façam denúncias falsas. O apelo é duplo: não sejam prepotentes e não façam denúncias falsas. Por quê? Porque quando a pessoa age com prepotência e abusa de sua autoridade, se ela for cobrada, se ela for julgada, muito certamente ela vai mentir. Ela vai dizer: não, mas não foi assim. Eu estava agindo dentro da lei. Uma pessoa com uma arma na mão, ela pode torturar outra, ela pode matar sem piedade, ela pode fazer horrores. E se houver a possibilidade dela ser julgada e punida por sua crueldade, sabe qual é o passo seguinte? É mentir. Não! Eu atirei para me defender. Ele não obedeceu a minha ordem de parar e eu então me senti ameaçado, então eu atirei, matei. O apelo de João Batista para o arrependimento, para quem se encontra numa posição em que está abusando do poder, a palavra é muito clara: deixe de ser prepotente, respeite o direito do próximo, não abuse de sua autoridade. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa. Talvez você esteja pensando: pastor, eu não estou nessa categoria, eu não tenho nem arma em casa. Mas a prepotência, o abuso do poder, ele não se limita a quem tem uma arma na mão fisicamente. Todos nós temos, numa certa medida, algum poder. É difícil eu pensar em alguém que não tenha poder nenhum nesse mundo. Uns têm poder no trabalho, outros têm poder dentro de casa, outros têm poder dentro de casa e no trabalho, outros têm poder na igreja, alguns têm poder no relacionamento conjugal, pais têm poder no seu relacionamento com os filhos, irmãos têm uma dinâmica de poder entre si. Você tem poder sobre a pessoa que trabalha na sua casa. A maneira como exercemos esse poder pode estar em sintonia com a proposta de Jesus. Pode preparar o caminho para o reino. Você pode exercer esse poder com sabedoria e de forma respeitosa. Você pode sinalizar a realidade do reino de Deus estando numa posição de poder. Ou você pode sucumbir àquilo que o mundo muitas vezes prescreve, exercendo esse poder de uma forma autoritária, de uma forma abusiva. Qual tem sido a sua postura nesta área? A última orientação prática que aparece nesse diálogo
de João com os soldados é bem interessante. Ele diz para eles: não sejam prepotentes, não façam denúncias falsas e contentem-se com o salário que vocês recebem. Poderíamos colocar essa frase como um desafio prático para todos nós da seguinte forma: cultive a satisfação com o que você recebe a cada dia. Não sei exatamente, não consegui pesquisar para saber quanto ganhava um soldado romano. Não sei se a maioria deles tinha razão para reclamar do soldo, mas certamente era uma quantia bem superior àquilo que a maioria da população, lá na Palestina, especialmente lá no norte, tinha para o seu sustento. Os historiadores revelam que naqueles dias de Jesus o contexto da Palestina era um contexto de muita pobreza e opressão econômica. O fato é que havia no coração de muitos soldados uma cobiça pecaminosa. E nós podemos deduzir isso pelo apelo que João está fazendo. Se não houvesse isso, ele não diria isso. Esta cobiça que os levava a agir de uma forma desonesta, que os levava a agir de forma violenta. Porque aqueles que não se contentam com o seu salário, com o salário que recebem, eles têm dois caminhos. Eles podem tomar uma decisão: vou trabalhar mais, ou eu vou me capacitar mais, eu vou estudar mais, eu vou me empenhar mais, eu vou descobrir uma maneira honesta de melhorar as minhas habilidades e crescer profissionalmente e ganhar mais dinheiro. Então a pessoa estuda, ela analisa as possibilidades de mercado, ela fica atento às oportunidades que surgem para ampliar o seu ganho lícito, e ela empenha-se nisto. Ou então, ela pode seguir um outro caminho: eu vou conseguir ganhar muito mais do que eu ganho a qualquer custo. E ela segue então o caminho da desonestidade. Qual o motivo principal da corrupção? Não só no Brasil, mas em todo o mundo, em qualquer contexto social, em qualquer época, desde que o mundo é mundo. É a cobiça, a inconformação com aquilo que você recebe no final de um dia, ou no final de uma semana, ou no final de um mês, ou de um ano. E a pessoa então diz para si mesma: eu preciso mais, eu tenho que ter mais, eu não me contento com isso que eu ganho, não importa o que acontecer, eu vou ganhar esse dinheiro de qualquer maneira. E quando essa insatisfação vai crescendo no coração da pessoa, ela não apenas se torna uma pessoa amarga, mas se torna uma pessoa perigosa. Ela começa a viver de uma forma infeliz, querendo sempre mais, não se contentando em crescer pouco a pouco, não desenvolvendo a gratidão por aquilo que ela já conquistou. E ela entra então nesse ciclo perigoso da cobiça, que frequentemente leva à desonestidade, à corrupção. Como você administra isso na sua vida? Como você dialoga consigo mesmo na área de contentamento pessoal com os recursos que você recebe como fruto do seu trabalho? Peça a Deus que trabalhe no seu coração o sentimento de contentamento, de gratidão. O sentimento de contentamento por aquilo que você já tem recebido. Pode ser que aquilo que você recebe hoje não seja aquilo que você gostaria, ou até talvez aquilo que você crê que precisaria. Mas deixa eu te falar uma coisa, meu irmão: não se deixe dominar pela murmuração, ou por um desejo de prosperar a qualquer custo, sacrificando o que é certo, usando a mentira, seguindo o caminho da desonestidade. Este não é o caminho do reino. Não é pecado desejar mais. Não é pecado desejar melhorar o seu padrão de vida, especialmente se você está realmente num nível muito baixo. E você tem consciência de que pode alcançar algo mais. É bem verdade que você pode chegar num ponto da sua vida em que o Espírito Santo de Deus vai lhe dizer: olha, você não precisa conquistar mais, o que você já conquistou nesta área é suficiente para você e para abençoar muitas vidas. Não fique se empenhando em ter mais, porque o que você já tem é suficiente. Mas entenda que esse caminho é um caminho longo, que se constrói passo a passo, e que você não precisa alcançar os seus objetivos financeiros para que você possa, então, tendo alcançado, finalmente ser feliz. Não. No dia a dia, cultive a satisfação pelo que Deus já lhe tem concedido. Batalhe até você chegar naquele ponto que você diz: não, agora já tenho o suficiente, não preciso me empenhar tanto mais nisso.
Eu já tenho o suficiente não apenas para satisfazer as minhas necessidades, mas inclusive para partilhar com outras pessoas. O caminho de preparação para o domínio de Jesus Cristo passa pela maneira como nós tratamos o nosso próximo e como nós tratamos nossas finanças. João Batista já sabia o que anos mais tarde Paulo vai pontuar, quando ele diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O caminho de preparação para a chegada do Rei Jesus deve acontecer não apenas quando nós celebramos o Natal, no dia 24, no dia 25. Porque a chegada do Rei pode acontecer e deve acontecer no nosso coração e na sociedade a cada dia. O caminho da preparação para a chegada do Reino em nossa vida é um desafio diário. Um desafio que enfrentamos a cada amanhecer. Que a nossa vida como discípulos que aspiram pela plenitude do Reino de Deus seja marcada por estes e outros frutos que manifestam, que revelam arrependimento. Que pratiquemos a generosidade, que pratiquemos a justiça, que não abusemos da autoridade que nos é concedida em qualquer área de nossa vida e que não nos deixemos enganar imaginando que a nossa fonte de satisfação está sempre adiante, naquilo que ainda não conseguimos materialmente. Que preparemos o solo do nosso coração com estas atitudes, para que o Rei Jesus chegue trazendo consigo o reino e que a nossa presença em qualquer lugar represente a chegada desse reino. Que seja assim em cada uma das nossas celebrações natalinas e ao longo de toda a nossa vida. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos mais uma vez fechar os nossos olhos. E você ouviu essa palavra desafiadora, não apenas do seu pastor, mas especialmente a palavra de Deus, proferida inicialmente por João Batista. Palavra que nos confronta, palavra que nos desafia nesta celebração, neste dia de celebração de Natal. Eu não sei qual é a sua área de maior luta, dentro disso que nós trouxemos nessa noite. Mas se você tem uma necessidade de uma ação de Deus específica nesta área da sua vida, seja na generosidade, na justiça, na maneira como você usa o poder que lhe é confiado, no sentimento de satisfação pessoal por aquilo que Deus já lhe tem concedido materialmente. Coloque isso agora diante do Senhor. E peça do Senhor a graça para que você possa, de fato, com a ajuda do Espírito Santo, cultivar as atitudes certas e preparar o caminho para que o reino de Deus seja pleno na sua vida. Pai do céu, esta é a nossa oração. Ajuda-nos a sermos fiéis nesta caminhada. E que nossa atitude seja semelhante à de João Batista, que com a sua vida e palavra preparou o caminho para a chegada de Jesus. Que nesse Natal nosso coração esteja pleno, preparado, para que a presença de Jesus e do seu reino seja uma realidade na nossa vida, pessoalmente, e nos nossos lares. Em nome de Jesus. Amém.